Olá, guardiões dos aprovados, aqui é o professor Dionísio, mais uma vez na área, trazendo para você novos conteúdos, novos conhecimentos para você que deseja aprender, que deseja desmistificar a língua portuguesa. Nós sabemos que a língua portuguesa não é uma disciplina fácil de se estudar, mas a gente com resiliência, a gente vai conseguir vencer com bastante persistência, com bastante perseverança, a gente vai conseguir avançar e melhorar 1% a cada dia. E aí eu peço a você que possa curtir, que possa dar aquele like para dar uma força aqui ao nosso trabalho, ao nosso conteúdo que a gente faz com tanto amor, com tanta dedicação. E além de que tem muita gente por aí que gostaria de receber, gostaria de ter acesso a um conteúdo desse maravilhoso que a gente faz com tanto amor, né, com tanto afinco. E hoje o assunto que se refere à nossa aula é o assunto do uso dos porquês. É um assunto cobrado na norma culta brasileira, na língua portuguesa. Quando nós utilizamos a norma culta brasileira, a gente tem que saber utilizar o uso dos porquês, de saber diferenciar como que se utiliza esses 4 tipos de porquês. A gente sabe que nós temos 4 tipos de porquê, primeiramente. Eu vou começar a minha explicação. Após a minha explicação, nós vamos fazer exercícios. E aí, para a gente poder massificar o que a gente aprendeu. A gente vai massificar, porque é a partir dos exercícios que a gente vai saber se a gente realmente entendeu a explicação da aula, né? Se a gente entendeu a explicação do conteúdo. Então, assim, o primeiro porquê que a gente sabe é o porquê separado sem acento. Esses são os 4. O primeiro, porquê separado sem acento. O segundo, porquê separado com acento. O terceiro, porquê junto sem acento. E o porquê junto com acento. Agora vamos ver a explicação de cada um. O porquê separado sem acento, a gente utiliza sempre em perguntas diretas. Quando a gente vai fazer algum tipo de pergunta direta, a gente utiliza o porquê separado sem acento. Ou a gente substitui pela expressão por qual razão, ou pelo qual. Se a gente utilizar, se a gente fizer essa substituição na frase e a frase fizer sentido, é porque a gente vai utilizar o porquê separado sem acento. Entendeu, galerinha? Então, fica atento dessa dica para a gente não perder aquela questão que é tão valiosa na disciplina de português, que a gente sabe que a disciplina de português hoje em dia ela é muito decisiva. Ela está nas disciplinas básicas e muita gente deixa de tomar posse em um concurso público porque não consegue ser aprovado na disciplina de português. E aí serve de incentivo para vocês, né? Para vocês não desistirem, para vocês não deixarem de estudar a disciplina de língua portuguesa, que eu vou ficar sempre trazendo conteúdos para vocês. Esse não vai ser o primeiro, eu vou sempre estar trazendo conteúdos para vocês. Eu vou estar sempre tendo esse contato com vocês, com meus seguidores. Então, assim, quanto mais a nossa plataforma, a nossa comunidade crescer, melhor será para todos nós. Então, assim, continuando a nossa aula, a explicação da nossa aula. Você pode observar aqui que eu coloquei algumas palavras-chave para você não se perder na hora que você estiver assistindo a live. Na hora que você estiver assistindo o conteúdo, observe em alguns termos que eu coloquei que vai te ajudar na hora de você responder uma questão, na hora que você estiver treinando na sua casa. Na hora que você estiver treinando na sua casa. Por exemplo, você vai trocar essas duas expressões aqui, por qual razão e pelo qual, você troca. Eu coloquei aqui em azul. Você troca pela palavra porquê. Porque até então você não sabe qual é o porquê que você vai utilizar. Você ainda está fazendo os testes. Você está tentando saber qual termo utilizar. Porque aqui são 4 representações. Cada porquê desse é uma representação. Isso aqui é uma representação, é a forma que ela é escrita. Mas na hora de aplicar a semântica, na hora de aplicar o sentido delas, na hora de aplicar para que serve a palavra, aí cada um vai ter um motivo específico, vai ter o porquê que vai ser utilizado. Você pode observar
E todos eles têm todos eles equivalem a motivo. Todos equivalem a motivo. Porque quando a gente pergunta algo, a gente pergunta, é como se fosse a gente estivesse perguntando um motivo, né? A gente tá tipo, a gente faz assim, a gente fala assim: por que você não vai tomar café? Por que você não tomou café? Eu estou perguntando o motivo por que aquela pessoa não tomou café. E é uma pergunta direta. Eu consigo substituir esse porquê que eu estou falando, que eu estou me expressando, eu consigo substituir pela expressão por qual razão, ou pelo qual. Então, eu consigo fazer, se eu conseguir fazer essa substituição e a frase ficar com o sentido perfeito, o sentido completo, você pode ter certeza, pode marcar na alternativa da questão, que será esse porquê separado sem acento. Agora vamos para a explicação do segundo porquê. O segundo porquê, ele é um porquê separado com acento. Porquê separado com acento também equivale a motivo. Coloquei aqui de vermelho. Só que tem uma diferença. Esse porquê separado com acento, ele é utilizado no final de frase. No final de frase e antes dessas pontuações. Vírgula, ponto e vírgula, vírgula, exclamação, interrogação ou vírgula. Ou ponto simples. Se você observar uma dessas pontuações, você já sabe que você vai utilizar o porquê separado com acento. Entendeu, galera? É muito importante você entender essa dica, para você não confundir um termo com o outro. Observe, isso aqui é visual. Isso aqui, galera, é visual. Não é... É visual. Você vai fazer esses testes na frase. Você vai fazendo esses testes. O primeiro teste, você troca por qual razão, ou pelo qual. Aí troca, faz o teste. O segundo porquê, que é o porquê separado com acento, você testa, você vê. É visual. Se você consegue ver visualmente, você consegue enxergar ponto e vírgula. Ou vírgula, ou exclamação, ou interrogação, ou vírgula. E o porquê vier antes, é porque a gente já sabe qual é o termo que a gente vai utilizar. Qual é a representação do termo que a gente vai utilizar, que é o porquê separado com acento. Então a gente não pode perder esse tipo de questão. A gente não pode perder esse tipo de questão, porque é uma questão que só depende de você, da sua concentração. O terceiro porquê, galera, como é que é? O terceiro porquê é o porquê junto sem acento. Porquê junto sem acento. É como se fosse uma palavra só aqui. Ele é equivalente à causa. Ele tem a ideia de causa ou explicação. Ele é uma conjunção. Ele serve para ligar duas orações. Ele vai ser ligado a uma oração principal a uma oração. Ele vai ser um conectivo, um conectivo de coesão, um elemento de coesão, e vai ligar uma oração principal a uma oração subordinada. Então esse termo aqui, que é uma conjunção, ele vai estar ligando duas orações. Entendeu, galera? Então não vamos perder vamos saber identificar quando a gente utiliza esse porquê junto sem acento. Então eu acabei de explicar, ele tem a ideia de causa, porque ele está fazendo ali um papel de um elemento coesivo que está ligando duas orações e está lhe dando ideia de causa, de explicação, né? E ele também, você ainda tem esse coringa, né? Que você pode trocar esse porquê pelo pois, pela palavra pois. Você pode trocar pelo termo pois. Se você conseguir trocar, substituir pelo termo pois, porque isso é equivalente, os dois têm ideia de causa e explicação. Então se você conseguir fazer a troca, fazer a substituição desse porquê pela palavra pois, pronto, já está batido o martelo. Isso significa dizer que esse porquê será porquê junto sem acento. Se você colocar a palavra pois na frase e a frase fizer sentido,
Pronto, você sabe que você vai utilizar o porquê junto, sem acento. Pronto, esse é o teste Coringa. Se quiser ir mais profundo, a frase vai ter ideia de causa ou explicação. Pronto. O porquê. Agora vamos passar para o porquê junto com acento. O porquê junto com acento, ele tem ideia, ele é substantivado, ele é um substantivo, ele é uma palavra substantiva. E ele equivale, ainda tem, aí já eu explico a peça Coringa. Ele sempre vai vir junto com um artigo, ou com um numeral, ou com um pronome. Ele vem junto com um desses três. Uma dessas três classes gramaticais. Ou ele vem junto de um artigo, ou ele vem junto de um numeral, ou ele vem junto de um pronome. Uma dessas três classes gramaticais vai vir antes desse porquê. Se antes vier uma dessas três classes gramaticais, significa dizer que nós utilizaremos o porquê junto com acento. Entendeu, galera? E a gente ainda pode fazer o quê? Ó, tem várias dicas. A primeira dica, antes do porquê vai vir um artigo, ou um numeral, ou um pronome. A segunda dica, ele equivale a um substantivo. A terceira dica, você pode fazer a troca pelo termo ou motivo. Se você conseguir substituir pelo termo, pela palavra, pela expressão ou motivo, é porque você vai utilizar, significa dizer que você vai utilizar o porquê junto com acento. Essas explicações são ouro pra gente, né? Porque a gente, com essas explicações, a gente consegue acertar as questões, a gente consegue fazer uma boa redação, a gente consegue fazer uma boa produção de texto, porque a gente sabe que cada termozinho desse que a gente erra numa redação, a gente perde pontos valiosos que podem fazer a diferença total no final, na hora da nossa aprovação, na hora da nossa posse. E aí, eu trouxe alguns exemplos para a gente testar, para a gente ver como que a gente utiliza, se a gente realmente aprendeu a nossa explicação, né? A nossa aula. Se você quiser, na hora que você estiver assistindo essa live, na hora que você estiver assistindo esse conteúdo, você quiser dar uma pausa para você fazer as questões, para você testar se você aprendeu. E aí eu aconselho a você fazer isso. Você dá uma pausa, você responde as questões, para você observar se você realmente aprendeu, se você realmente entendeu a explicação que eu acabei de dar para você. Então, aí, após você responder, você vai assistir o restante da live, o restante do conteúdo, para você ver se você acertou as questões, né? Se você realmente aprendeu a minha explicação. Então vamos lá. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui. Qual é o qual o porquê a gente vai utilizar aqui? Por exemplo, primeiro exemplo, este é o cargo. Este é o cargo, aí você vai colocar o porquê aqui, né? Este é o cargo porque luto. Aí qual o porquê a gente vai utilizar? Aqui a gente pode observar que aqui cabe a expressão pelo qual. Você pode observar que aqui eu consigo colocar a frase, colocar a expressão pelo qual. Este é o cargo pelo qual luto. Se cabe essa expressão aqui, se cabe pelo qual, então significa dizer que será o nosso porquê, separado sem acento, né? Significa dizer que é o nosso porquê separado sem acento. Este é o cargo porque luto. É assim que a gente vai testando. A gente testa a expressão. Se couber, a gente vai por eliminação. A gente sabe que não veio no final de ponto, né? A gente já descarta esse. Porque não veio no final de ponto, veio no meio da frase.
E também a gente testa porque a gente consegue colocar aqui a expressão pelo qual. Então, se a gente consegue colocar a expressão pelo qual, consegue fazer a troca, então significa dizer que é o nosso porquê separado sem acento. O segundo exemplo, coloquei o casaco, está frio. Aí a gente tem que colocar aqui qual é, né? Qual é? Coloquei o casaco. Aí qual o porquê nós vamos utilizar aqui? Será que cabe pelo qual? Coloquei o casaco pelo qual? Não cabe, né? Pelo qual está frio. Não tem, não faz sentido. Aqui a gente consegue colocar o pois, né? A gente consegue colocar o pois, galerinha. Ó, coloquei o casaco, pois está frio. A gente consegue colocar aqui o termo, a palavra pois. E faz sentido, ó. Coloquei o casaco, pois está frio. Pois, né? Então, se a gente consegue colocar a palavra pois, e esta frase aqui, ela serve, é como se essa aqui fosse a oração principal, né? Ó, coloquei o casaco, pois está frio. Essa aqui é como se fosse a oração subordinada, porque essa daqui, ela depende, essa oração aqui são duas orações. Aqui nós temos duas orações, tem a oração principal e a oração subordinada. Então essa oração aqui depende dessa. Por isso que tem a expressão pois, que equivale por isso que tem a palavra pois. Pois é um elemento coesivo que liga duas orações. Então ele é uma conjunção. Então o porquê que a gente vai colocar aqui é o porquê equivalente a pois. Qual é o porquê equivalente a pois? É o porquê junto sem acento, né? Então aqui a gente vai colocar o porquê junto sem acento. Então, coloquei o casaco porque está frio. Entendeu? Essa é a resposta certa, ó. Coloquei o casaco porque está frio. O terceiro exemplo. Perguntamos. Aqui vai ser o porquê, né? Qual porquê você vai utilizar aqui, ó? Observe, galerinha, que aqui tem uma vírgula. Observe que aqui tem uma vírgula. Então, perguntamos por quê, mas ele não disse. Observe que tem uma vírgula. Qual é o porquê que a gente utiliza antes de vírgula, antes de ponto simples, antes de exclamação, antes de interrogação e antes de vírgula? Qual o porquê a gente utiliza? É o porquê separado, né, galerinha? É o porquê separado com acento, né? A gente utiliza, ó, final de frase, antes de ponto e vírgula, antes de vírgula, antes de exclamação, antes de interrogação ou vírgula. Então aqui a gente vai utilizar o porquê separado com acento. Entendeu? Porquê separado com acento. E no final de perguntas também, que é no final de frase. E aqui, como que seria? O mesmo jeito, né? Vem a exclamação no final, ó. Você fez isso por quê? Ó, do mesmo jeito, ó. Segue a mesma ideia do exemplo anterior. Segue a mesma ideia do exemplo anterior, gente, galera. Ó, por quê? Porque separado com acento, né, galerinha? Você fez isso por quê? Tá entendendo? Se liga na dica, se liga na dica. Hoje vai ser a virada de chave da sua vida, para você não errar mais esses termos. Quero saber, outro exemplo aqui, ó, último exemplo, exemplo 5. Quero saber o porquê de tantas regras. E aí? O que foi que a gente aprendeu na explicação? Toda vida que vier antes do porquê, um artigo, um numeral ou um pronome, significa dizer que nós utilizaremos o porquê junto com acento. E aqui você pode observar que veio um artigo antes, ó. Antes do porquê. No caso, o porquê seria aqui, galera, ó. O porquê seria aqui, ó. Eu não coloquei a linha.
seria assim, para você preencher aqui o termo. Quero saber o porquê de tantas regras. Então, se é o porquê, se veio um artigo numeral, um pronome antes do porquê, significa dizer que a nossa resposta será porquê junto com acento. Entendeu? Por quê? Porque o nosso porquê aqui, ele é um substantivo. Ele é um substantivo, porque o artigo, ele torna a palavra que ele acompanha, ele torna um substantivo. Toda palavra que vem acompanhada com um artigo, ele torna aquela palavra um substantivo. Por exemplo, a palavra amar. Amar é verbo. A palavra amar é verbo. Mas se ele vier junto com um artigo, ele não será mais verbo, ele será substantivo. Por exemplo, o amar dos animais é diferente das pessoas. O amar dos bichos, pronto, o amar dos bichos é totalmente diferente do das pessoas. Ou seja, esse amar não é mais verbo, ele é substantivo, porque o artigo, ele torna todas as palavras que vierem acompanhadas, todas as palavras que vierem acompanhadas do artigo, ele torna aquela palavra um substantivo, mesmo que seja outra classe gramatical, que seja verbo, que seja pronome, ele vai se transformar no substantivo, entendeu, galera? Ele não vai ser mais aquela classe que ele nasceu, vai ser a classe que o artigo está mandando. Se o artigo está mandando, ele vai ser substantivo, entendeu? Eu espero que a minha aula tenha sido clara, que você tenha gostado do meu conteúdo, do meu Memorex, que você tenha aprendido um pouco desse conteúdo, desse assunto, né? Desse assunto dos porquês. E aí o meu objetivo foi esse, de somar, de contribuir com o seu conhecimento, de poder lhe ajudar nessa caminhada que você tem. Todos nós temos projetos, né, de fazer concursos, de melhorar na vida, de ter expectativas, de perspectivas de vida melhores, passar em concursos melhores, ganhar melhores salários. E aí é isso que a gente tem que fazer, tentar procurar sempre melhorar como pessoas, melhorar como profissionais, melhorar em todas as nossas áreas, em todos os nossos campos de atuação. E aí eu finalizo minha aula agradecendo a sua participação, por ter assistido o meu conteúdo, ter assistido a minha live, ter assistido o meu vídeo até o final, e que você tenha absorvido, né? Absorvido todos esses conteúdos, e que você possa assistir esses vídeos quantas vezes você quiser. E aí, deixo o meu abraço, deixo o meu muito obrigado, e fiquem todos com Deus, e até um próximo encontro. Muito obrigado. E não esqueçam de dar aquele like, não esqueçam de dar aquela força de compartilhar esse vídeo para as pessoas que precisam, né? Eu volto a ressaltar em dizer que tem muitas pessoas por aí que precisam desse tipo de conteúdo, precisam desse tipo de vídeo, que precisam estudar, né? Precisam estar por dentro, né, das atualizações dos assuntos que são tão atuais na língua portuguesa. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até um próximo encontro.